Vamos estudar agora a equação de Torricelli para a hidrodinâmica. Na figura ao lado, representamos um recipiente que contém um líquido de densidade μ, o qual escoa por um pequeno orifício de área AB, situado a uma altura yb. Olha bem, nós temos aqui o recipiente, que tem aqui, tá vendo, um furo, e o líquido está escoando por aqui, tá? A altura desse furo em relação ao nível mais baixo do recipiente aqui, né, seria YB. O nível superior do líquido está a uma altura YA, esse nível aqui em relação à parte mais baixa do recipiente, tá vendo? Esse nível aqui nós vamos chamar de YA, a qual vai diminuindo à medida que o líquido escoa, né? Então, à medida que o líquido está saindo aqui, o que vai acontecer? Esse nível aqui ele vai diminuindo, não está entrando fluido por aqui, tá? Então está só saindo o fluido do recipiente. Então esse nível aqui vem diminuindo. Tanto A como o ponto B, a pressão é a pressão atmosférica. Olha, eu botei esse ponto A aqui, né, na superfície do líquido, você sabe que o recipiente está aberto para a atmosfera. E o ponto B, que é exatamente onde o fluido está saindo aqui, também ele recebe a pressão atmosférica aqui, né, externa. Eu estou pegando o ponto B exatamente na saída do tanque aqui, né? Então, o que está agindo aqui é a pressão atmosférica externa. Então, o que nós temos aqui? Que a pressão no ponto A e a pressão no ponto B é a própria pressão atmosférica. Suponhamos que a área AA da seção do recipiente seja muito maior do que a área do orifício AB. Olha, essa área aqui é muito maior do que a área do orifício. Assim, pela equação da continuidade que nós temos aqui, né, podemos admitir que no ponto A velocidade é praticamente nula. Então olha bem isso, tá, gente? Olha, o furo aqui ele é pequeno, então está saindo pouco fluido aqui em relação à quantidade de fluido que você tem no recipiente. Como essa área aqui é bem maior, isso aqui vai descendo, mas com uma velocidade muito pequena. Tá? Então essa velocidade tende a zero. Aí você poderia falar assim, mas se o furo aqui fosse maior, a velocidade seria maior, então você não iria colocar a velocidade A tendendo a zero. Tá? Se der para você calcular essa velocidade A, você calcularia. Mas na maioria dos problemas, normalmente coloca esse, um furo é pequeno em relação ao tamanho do recipiente. Então isso aqui desce muito devagar, de maneira que a velocidade tende a zero. Tá? Então olha, com isso, se nós formos aplicar a equação de Bernoulli, tá? Com esse raciocínio, olha bem, nós temos aqui a equação de Bernoulli. Primeira coisa, como a pressão em A é igual à pressão em B, não é? Que é a pressão atmosférica, então isso aqui vai simplificar. Pressão em A é igual à pressão em B. Tá? A velocidade do fluido em A, aqui, olha, partindo do princípio que é uma velocidade muito pequena, porque a área é muito grande aqui, então essa velocidade vai tender a zero. Velocidade tendendo a zero, então esse termo aqui também vai se anular. Então nós temos que μgHA, onde o HA é o YA, né? Então vamos repetir essa equação aí, ó. μgHA, onde o HA é o YA, vai ser igual μgHB, μg, onde o HB é o YB aqui, ó, mais 1 meio de μ VB ao quadrado. Eu vou estar calculando aqui a velocidade com que o fluido sai por aqui. Observe que aqui, né, você tem μ em todos eles aqui, então pode simplificar. Simplificando μ. O que eu vou fazer agora? Olha, GYA, esse GYB eu passo para o primeiro membro aqui subtraindo. Então eu vou ter, olha, GYA menos GYB é igual a 1 meio de VB elevado ao quadrado. Olha, aqui nós podemos colocar G em evidência, então você vai ter GYA menos YB. Quem que é YA menos YB? Vai ser essa diferença de altura aqui, tá vendo? Vamos chamar isso aqui de altura, H. E vou passar o 2 para cá multiplicando, né? Então eu vou ter assim, olha, 2 passando para cá multiplicando. Colocando G em evidência, 2G. YA menos YB. Esse YA menos YB nós vamos chamar aqui de H, tá?
vamos chamar aqui, ó, YA menos YB de H. Substituindo aqui, né, isso aqui é igual a VB ao quadrado, né, porque o 2 passou para lá multiplicando. Substituindo aqui e extraindo a raiz quadrada, você vai ter então, olha, 2G YA menos YB é o H. Extraindo a raiz quadrada, você vai ter então a raiz quadrada de 2GH. Que nada mais é a equação de Torricelli, se você lembrar, né? A equação de Torricelli você tem V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, ou 2G delta H, se for lá para a altura. Ok? Como V0 está tendendo a zero, o V0 sumiu. Então a velocidade você vai extrair a raiz quadrada aí. Então nós temos aqui a equação de Torricelli para a hidrodinâmica aí. Ok? Você vai notar que é como se você tivesse abandonado um corpo de uma certa altura, né? Se você abandona um corpo de uma certa altura, ele vai cair em queda livre. Tá? A velocidade que ele chegaria nesse nível aqui em queda livre, na verdade é a velocidade com que o fluido está saindo do recipiente. Olha, podemos observar que a velocidade é a mesma que obteríamos para uma partícula que tivesse sido abandonada em repouso de uma altura h, desprezando a resistência do ar. Ok? Se a partícula não tivesse sido abandonada do repouso, você teria uma velocidade inicial, é aquilo que eu comentei, né? Se na verdade esse furo aqui for muito grande, você vai ter uma velocidade do fluido descendo aqui, né? Desse ponto A descendo. E aí você jogaria na equação de Torricelli também, você teria como calcular essa velocidade aqui, né? Então vamos para o exercício de aprendizagem. Um recipiente contém um líquido que escoa por um orifício situado a uma altura 0,2 metros. Olha bem, hein? A altura do orifício aqui em relação ao solo, 0,2 metros. Adote a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar, e supondo que a área da seção reta do recipiente seja muito maior que a área do orifício, né? É aquilo que nós acabamos de ver. Olha, essa área aqui é muito maior que a área do orifício. No instante em que H é igual a 1,8 metros, né, que é aquele detalhe, o fluido aqui, ó, ele vem descendo. No instante em que ele está a 1,8 metros em relação ao orifício aqui, o líquido atinge o solo numa distância C. Está aqui. O líquido está saindo aqui com uma certa velocidade e vai atingir o solo nessa distância C. Para esse instante, calcule. Letra A velocidade com que o líquido escoa pelo orifício. Então, que detalhe, para você calcular a velocidade que o líquido escoa por aqui, você vai lembrar então da equação de Torricelli. Vamos à solução. A equação de Torricelli que nós vimos, então, vai ser velocidade será igual a raiz quadrada de 2G H, onde esse H aqui é o desnível entre o furo e a superfície aqui, né? Então você tem esse H aqui, ó. E a gravidade vale 10. Então, substituindo, você vai ter que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes esse desnível, que é de 1,8 metros aqui, ó. Tá? Então, 10 vezes 1,8 vai dar 18, 18 vezes 2, 36. A velocidade, então, raiz de 36, 6 metros por segundo, é a velocidade com que o fluido está saindo desse recipiente. Tá? Agora, para a letra B, olha, a distância x assinalada na figura. Lembre-se, a física ela é cumulativa, né? Para você calcular essa distância, isso aqui é matéria lá do primeiro ensino médio. Não é lançamento oblíquo, ou no caso aqui é lançamento horizontal. Ok? Então, para calcular essa letra B, nós vamos ter aí o lançamento horizontal. X, né, que é o alcance, vai ser Vx vezes T. Né? Você poderia ser x0, mas x0 aqui é zero. Então você vai ter assim, ó, x é igual a Vxt. Eu quero descobrir o alcance x, e eu sei, né, que quando o fluido atinge o solo aqui, o solo vai estar numa altura zero. Ok? Então, para achar esse x, olha, o Vx eu tenho, que é a velocidade com que o fluido sai lá do tambor, né? Então essa velocidade vale 6 metros por segundo. Agora, e o tempo? É o tempo que esse fluido gasta para atingir o solo. Queda livre, né?
Então nós vamos usar aqui a equação agora da queda livre para achar esse tempo aqui. Olha, quanto que vale esse tempo? Aí você vai usar a equação no eixo y. Y é igual a y0 mais v0yt mais g sobre 2t ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui? Olha, o v0y vai ser igual a zero, né? Porque a velocidade que você tem aqui é horizontal, a velocidade vertical é zero, então você não tem esse v0y. Então v0y é zero, simplifica aquilo ali. O y vai ser zero, que ele vai atingir o solo. y0 é essa altura inicial aqui, que é o h, que vai ser 0,20 metros. E lembrando que a gravidade vai ser negativa, né? Porque vai estar aqui, olha, normalmente a gente adota todo tanto positivo aqui como se fosse referencial para cima, né? A gravidade está para baixo, então ela vai ser negativa. Como é 10, menos 10 sobre 2, menos 5. Então, olha, então vamos colocar isso aí, olha. O y vai valer zero, então, que é o solo, zero. O y0 é o 0,20, que é a altura que o fluido está caindo aqui, né? A altura inicial. A gravidade, menos 10 sobre 2, menos 5t ao quadrado. Aqui eu vou achar o tempo que o fluido atinge o solo. Passo 5t ao quadrado para o primeiro membro, eu terei 5t ao quadrado igual a 0,20. Passo 5 dividindo e já extraindo a raiz quadrada, né? Já fiz tudo direto aqui, vai dar 0,20 dividido por 5. Então, olha, isso aqui vai dar 0,20 dividido por 5, vai dar raiz de 0,04. 4 centésimos, né? Raiz de 4, 2, raiz de 100, 10. Então vai dar 2 décimos. O tempo, então, 0,2 segundos. 2 décimos de segundo. Bom, não acabou, né? Eu quero o alcance x. Agora eu vou substituir esse 0,2 ali naquela equação. Tá? O Vx, né, lembrando, já tinha calculado, vale 6 metros por segundo, então eu vou ter que x será igual a 6 vezes 0,2. 6 vezes 2 décimos vai dar 1,2 metros, é o alcance que você tem aqui. Ok? Bom, isso aqui é matéria acumulativa, né? Matéria lá do primeiro ensino médio. Tá? Se você está estudando diretamente no ensino médio, tá? Ou não lembra dessa matéria, você volta lá no primeiro ensino médio que você vai ver. Tá? É a parte exatamente de lançamento oblíquo. Agora, isso não impede de você fazer os exercícios. Tá? Dá já para você fazer os exercícios da lista aí, que está anexa a essa aula daí. Ok?